Dando então continuidade à nossa série de mensagens aqui nessa epístola de Tito. Nessa feita o faremos no capítulo 2, do verso 6 até o verso 10. Vamos ler então a Escritura Sagrada. Diz assim o texto: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Vamos orar mais uma vez. Senhor, damos graças por estarmos aqui em Tua presença, em comunhão contigo, em comunhão com o Senhor. Isso, ó Pai querido, que nos satisfaz em estarmos aqui, termos a convicção que estamos em comunhão contigo. Isso através da cruz de Cristo, através da justificação no Teu Filho. Temos, ó Pai, entrado à Tua presença, temos prestado um culto de acordo com o que o Senhor nos ensina na Tua santa palavra. Por isso, entendemos que temos sido agradáveis a Ti. Suplico, ó Pai querido, que nesse momento onde irei transmitir a Tua palavra, que o mesmo Espírito que a inspirou possa agora estar dando discernimento àqueles que irão ouvir, para reter no coração só o que vier da Tua parte. Quanto a mim, eu suplico a Deus que Tu me use como instrumento Teu, como vaso de barro, para edificar a Tua igreja. Eu suplico ao Senhor em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. No contexto anterior, nós vimos aqui que Paulo, ele exortou a Tito para que ele permanecesse firme na sã doutrina, mostrando que é tão somente através do ensino bíblico, da sã doutrina, a doutrina verdadeira, no qual nós podemos estar edificando a igreja. E é também tão somente através da sã doutrina que nós podemos refutar aos falsos mestres, aos falsos ensinamentos. Vimos também no contexto anterior que Paulo, ele deu conselho aos mais velhos, aos membros mais velhos, tanto os homens quanto as mulheres, para que eles pudessem estar ensinando aos mais jovens. O que nós aprendemos então é que Paulo, ele não se contenta tão somente que as pessoas mais maduras, os mais velhos, tão somente ensinem as pessoas mais jovens, mas ele quer que nós venhamos mentorear, que nós venhamos ajudá-las a crescer na edificação. O que ele coloca aqui no contexto é que as mulheres mais velhas ensinem as mais jovens a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos. Isso só ocorre através de um relacionamento. Não há como nós doutrinarmos as mais jovens a que elas amem os seus maridos, amem os seus filhos. Isso é através de uma mentoria, algo que nós entendemos como responsabilidade dos mais velhos quanto aos mais novos. Em contrapartida, nós entendemos que os jovens, ao se aconselharem, que eles busquem dentro do contexto cristão, dentro das mulheres santas, dentro do convívio, do relacionamento daqueles que temem a Deus, buscarem então se aconselharem com as mulheres da mesma fé, com as mulheres de dentro da igreja. Isso nós vimos no último sermão, no contexto anterior. Nesse texto, nós vemos aqui que Paulo, ele faz exortações, tanto para Timóteo, como também em relação aos jovens e em relação aos servos. Vamos aqui ao texto, no verso 6.
ele diz: exorta semelhantemente os jovens. O sentido aqui de exortar, o sentido é animar, fortalecer, encorajar. Normalmente se pensa que essa questão de exortação é uma repreensão, confrontar em relação a algum pecado, algum erro que possa estar acontecendo. Mas o sentido aqui que Paulo fala para exortar os jovens, o sentido é animar, o sentido é fortalecer, o sentido aqui é encorajá-los, fazer com que eles sejam renovados, vigorados, que diante da luta que eles possam ter, diante do mundo que os tenta, que nós possamos estar encorajando, animando, fortalecendo aos jovens. Essa mesma palavra, no qual nós encontramos aqui, ela também aparece num contexto onde está se referindo à exortação para toda a igreja. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11 diz: por isso, exortai-vos, é a mesma palavra aqui no capítulo 2, o verso 6 de Tito. Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Hebreus capítulo 3, o verso 13 diz: antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Portanto, nós vemos aqui que da mesma forma que nós somos ensinados pelas Escrituras Sagradas, que devemos exortar todos os membros, assim também nós devemos estar exortando aos jovens, assim também devemos estar encorajando aos jovens, assim também devemos estar animando aos jovens. E ele continua no verso 6: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Essa é o único requerimento, a única exortação que Paulo dá aqui a Tito em relação aos jovens, para que eles sejam moderados. A palavra aqui moderados, ela significa temperança, equilibrados, ponderados. Paulo então, ele exorta a Tito como líder, como pastor da igreja, para que ele possa estar encorajando aos jovens, para que ele possa estar animando aos jovens, para que ele possa estar fortalecendo aos jovens, para que eles sejam equilibrados, para que eles sejam moderados, para que eles tenham temperança. Talvez isso em virtude deles serem mais afoitos, talvez isso em virtude deles estarem despertando então a sua vida e olharem, serem atraídos para que o que o mundo pode lhe oferecer. E diante de tantas oportunidades, que haja nos jovens temperança, que haja no jovem um equilíbrio, que haja nos jovens essa ponderação em relação a tomar as suas atitudes, em relação a fazer as suas escolhas, em relação a algo que você possa tomar como decisão e que pode dar uma guinada em toda a sua vida. Seja equilibrado, seja temperante, seja ponderado em tudo que você venha a fazer. Essa é a exortação de Paulo para com os jovens. 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios capítulo 10, o verso 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Temos muitas oportunidades que podem nos aparecer, que o mundo pode lhe proporcionar, mas nem todas elas vão edificar. Ainda que seja lícito, mas nem todas podem edificar. Ainda que todas as coisas nos são permitidas, mas você não pode se deixar dominar por nenhuma delas. Quem controla a vida do jovem cristão é o Espírito Santo. Todas as suas decisões,
tudo o que você entende como meta na sua vida, tudo que você se propõe a fazer, as escolhas que você vem a tomar, que você não se deixe ser dominado pela carne, pela sua vontade, pelas suas escolhas a partir do seu coração, mas que você tome as suas decisões a partir da palavra de Deus. O jovem endireitará os seus caminhos observando a palavra de Deus. Continuando aqui no verso 7, ele agora volta-se para Tito novamente. Ele faz aqui uma exortação aos jovens. Agora no verso 7 ele volta-se para Tito. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Paulo, ele se refere agora a Tito, que era o pastor ali da igreja de Creta, e ele diz que em tudo ele deveria ser exemplo em boas obras. Era como que o que Paulo estava dizendo, que a autoridade de Tito enquanto pastor adivinha das suas boas obras, adivinha dos seus comportamentos, que ele deveria ter uma autoridade como resultado do seu estilo de vida, que é o seu comportamento, é o seu caráter, é as suas boas obras, a sua maneira de ser, que daria então autoridade para que Tito pudesse pregar. Isso ele fala aqui no verso 7, em tudo te dá por exemplo de boas obras, que na verdade a pregação dele teria autoridade a partir do momento que o comportamento dele tivesse respaldo, que o caráter dele tivesse respaldo, que a vida dele tivesse respaldo para que ele pudesse estar ensinando ou ministrando. Algo semelhante nós podemos ver na vida do Senhor Jesus Cristo, que ao terminar o Sermão do Monte, nós vimos que todos ali espantaram e viram que o que ele falava como tendo autoridade. Por quê? Porque o ensino que ele coloca ali no Sermão do Monte, por mais que seja questões de caráter, questões corriqueiras, de relacionamento, questões do cotidiano da vida, ele tinha respaldo, visto que ele vivia o que ele estava pregando. Mateus capítulo 7, do verso 28 ao 29 diz: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, ou seja, o Sermão do Monte, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Veja bem, aqui no verso 7, nós vemos que Paulo, ele está exortando aqui a Timóteo, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Timóteo, enquanto pastor, ele devia ser exemplo no seu comportamento, para que ele tivesse autoridade para pregar. Mas, não obstante aqui estar se relacionando, estar se direcionando a Tito, nós sabemos que essa verdade, ela deve ser aplicada a todos os membros da igreja. Todos aqueles que proferem o nome de Cristo, ele deve se desviar do mal. Todos aqueles que se colocam como servos do Senhor Jesus Cristo, que reconhecem a Jesus Cristo como Senhor de sua vida, eles devem colocar-se a sua vida, a sua integridade, para respaldar a sua mensagem. Na verdade, essa questão da conduta que corresponde com o que nós pregamos, diz respeito não somente ao líder, não somente ao pastor, mas todos os que proferem o nome de Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, o verso 19 diz: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Todo aquele que profere o nome de Cristo, todo aquele que profere que Jesus Cristo é o Senhor de sua vida, todo aquele que se dispõe a colocar a sua fé em Jesus Cristo, tem que apartar-se do mal, tem que ter uma vida consagrada. A sua mensagem terá autoridade em resposta do seu estilo de vida. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 diz: mas como é santo
o que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Deus, Ele requer de nós a santidade. Deus, Ele requer que nós venhamos ser separados para o uso exclusivo dEle em toda a nossa maneira de viver. Isso é para todos os cristãos, todos aqueles que proferem o nome de Cristo. Ele continuando então no verso 7, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. O sentido aqui não está muito claro se Paulo ele está se referindo que esses requisitos, essas qualidades devem ser vistas no próprio Tito ou deve ser vista na doutrina que corresponde ao ensino que ele está dando. Mas eu entendo que tanto a doutrina como a prática, ela deve andar juntas. Então, essas qualidades nós devemos ver tanto no nosso comportamento, como também na nossa doutrina, como também no nosso ensino. Então, ele diz aqui no verso 7, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, quer seja no ensino dele, ou quer seja na vida dele, que em tudo seja incorrupção, que ele possa mostrar incorrupção, gravidade e sinceridade, que não haja corrupção, nem em nossa doutrina, nem em nossa vida, nem em nosso comportamento, que sejamos sérios, tanto em nossa doutrina, como em nossa vida, que haja sinceridade, tanto em nossa doutrina, como também em nossa vida. Tiago, capítulo 2, o verso 12, diz, assim falai, assim procedei. Assim, conforme você prega, conforme você diz, que da mesma forma você deve proceder. Assim falai, assim procedei. Tiago, capítulo 2, o verso 12. Que o nosso discurso seja resultado do nosso comportamento, que conforme o que nós vivemos, como estilo de vida, como comportamento, a forma como nós somos, que isso dê autoridade para o que nós venhamos pregar. Há um ditado no qual ele diz o seguinte: em todo o tempo prega a palavra, quando for necessário, use de palavras. Em todo o tempo prega o evangelho, quando for necessário, use de palavras. Que a sua maneira de viver, que o seu comportamento, que o seu estilo de vida seja uma pregação, e quando for necessário, que você então use de palavras. É isso que Paulo ele fala aqui para Tito. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Agora no verso 8 ele diz, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. Ele estava falando qual deveria ser o comportamento de Timóteo voltado para a igreja, porque ele fala aqui sobre doutrina, mas agora ele fala sobre o linguajar dele em relação à sociedade, em relação ao meio que ele está, seja na sua faculdade, na sua escola, seja na roda de amigos, seja dentro da sua casa, na sua comunidade de lazer, seja no seu trabalho, seja aonde quer que você esteja numa roda de amigos conversando, no contexto fora do templo, fora aqui da comunidade cristã, que nesse lugar onde você esteja, que a sua linguagem, o verso 8, que a sua linguagem seja sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. Paulo, ao falar aqui que devido à sua linguagem sã e irrepreensível, que o seu adversário fique envergonhado, o sentido aqui é que o seu adversário, ele não vinha te condenar pelo que você está falando, pelo seu tipo de conversa,
pelas coisas que você está participando, que não tenha nada de corrupção através do seu linguajar, que não tenha nada que, pelo que você fala, pelo que você conversa, pelo que você esteja numa roda de amigos, numa roda de parentes, no aniversário, ou enfim, onde quer que você esteja conversando, que você não tenha nada que possa te trazer vergonha, que possa te envergonhar, que possa envergonhar o bom nome de Cristo, mas que você tenha um linguajar sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, para que o adversário não te condene, para que o adversário ele não veja nada de corrupto através do que você venha falar. A sua conversa deve ser sã e irrepreensível. Efésios capítulo 4, verso 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Salmo 1, o verso 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, feliz é aquela pessoa que não está no meio de pessoas ímpias, pessoas que têm um linguajar que não é saudável, mas que você não se sinta satisfeito, feliz, que você não se atraia por coisas que possam envergonhar o bom nome de Cristo. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. O verso 8: não tendo nenhum mal que dizer de nós. Que essa pessoa, no qual você está conversando com ela, aonde quer que você esteja, seja na hora do cafezinho, na hora do almoço, no seu trabalho, seja na hora do recreio, no intervalo entre uma aula e outra, seja na sua vizinhança, que esse adversário, visto que ele não teme ao seu Deus, visto que ele não serve a Cristo como o Senhor, assim como você serve, visto que ele é inimigo de Deus, ele é um adversário, porque ele não é o templo do Espírito Santo, que ele não tenha nenhum mal que dizer de nós. Preste atenção, essa mesma pessoa que ela ri das piadas sujas que você conta ou que você ouve, essa mesma pessoa que escuta a fofoca que você fala, ou que você escuta as fofocas que ela fala, essa mesma pessoa que está contigo nesses momentos de conversas vergonhosas, serão as mesmas que irão te afrontar, serão as mesmas que irão te apontar o dedo, serão as mesmas que irão falar contra você, seja na tua frente ou seja nas tuas costas, mas ela vai se levantar contra você. Cuidado, não pense que essas pessoas que você ri dessas piadas sujas, ou que você participa de algum tipo de fofoca, fica por isso mesmo. São os mesmos que em determinado momento, ou na sua frente, ou nas suas costas, vão estar se levantando contra você. 1 Pedro, capítulo 3, o verso 15 e o verso 16 diz: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Eles vão querer falar mal,
porque eles se levantam contra tudo o que é santo, tudo o que é moral, tudo o que é consagrado e separado para o serviço do Senhor. Que eles então fiquem confundidos ao falar mal devido ao seu bom porte de cristão. Verso 8: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo, que ele não tenha nada, nenhum mal que dizer de vós. Ele não terá nada de dizer mal contra você, porque o seu linguajar é santo, porque da sua boca não sai nenhuma palavra torpe, mas só a que edifica. O verso 9, agora ele volta para falar não mais para Timóteo, então ele exorta Timóteo para que Timóteo ensine, venha exortar agora os servos. O verso 9, exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo. O ensino de Paulo aqui não está se referindo tão somente aos escravos, mas a todos aqueles que têm uma pessoa que está acima de você, um patrão, que você, se você é empregado, seja você tem uma liderança, alguém no qual você é submisso a ele, para essas pessoas que está debaixo de uma autoridade. Exorta os servos, exorta todos que estão debaixo de uma autoridade, a que se sujeitem a seus senhores, se sujeitem a seus professores, sujeitem aos seus patrões, sujeitem a quem tem autoridade sobre você, e em tudo agradem, não contradizendo. Romanos capítulo 13, do 1 ao 2 diz: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. 1 Pedro capítulo 2, do 17 ao 21 diz: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei, vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Nós temos que mostrar que quem é o nosso Senhor é Jesus Cristo, e por amor a Ele, por submissão a Ele, nós respeitamos, nós nos submetemos às autoridades, seja o seu patrão, seja o seu professor, seja um guarda de trânsito, seja quem quer que tenha autoridade sobre você. Temos que estar submissos, temos que nos sujeitar, temos que ser responsáveis às leis vigentes, não temos que promover nenhum tipo de anarquia, mas temos que ser sujeitos às autoridades. Ele diz aqui no verso 10, não defraudando. É complicado a cultura no qual nós temos aqui no Brasil, onde todas as pessoas elas querem tirar vantagem, né? Vantagem de alguma coisa. Eu escuto às vezes alguma pessoa dizer, né? Olha, eu vou chegar mais tarde no serviço, então você aí coloca aí o meu cartão de ponto, assina meu cartão de ponto, ou põe aí na frente. A pessoa então sai antes, olha, eu vou sair, mas você coloca aqui o meu cartão de ponto. Nós vemos vários vídeos, né, no YouTube mostrando alguns profissionais da saúde, eles colocam lá o seu cartão de ponto em um órgão público, e
depois vai trabalhar em uma empresa particular, onde tem ali o seu escritório, onde tem ali o lugar onde ele tem os seus recursos particulares, defraudando, às vezes, ao invés de estar trabalhando, fica então matando tempo. É isso que Paulo está mostrando, que nós devemos estar tendo um comportamento de sujeição aos nossos senhores, não defraudando, que por amor a Cristo, por sujeição ao nosso Senhor, por sabermos que o Deus que nós servimos, os olhos dele são sobre toda a terra, que nós não venhamos fazer mal àquele que tem autoridade sobre nós, que não venhamos defraudá-lo, não defraudando, é o verso 10, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade. No contexto histórico aqui, os escravos, eles eram muitas vezes açoitados pelos seus senhores, eles eram maltratados pelos seus senhores, e Paulo ele está dizendo aqui que nós devemos mostrar toda a lealdade, não obstante o comportamento por vezes maldoso daquele que tem autoridade sobre nós. Que você seja leal ao seu Senhor, leal a Cristo, leal a Deus, e por você ser leal a Deus, você não faz o mal com o mal, mas você ama os que vos maldizem, você bendiz os que vos maltratam, você abençoa aquele que te calunia, você ama os seus inimigos. Por estarmos submissos ao nosso Senhor, nós não pagamos o mal com o mal, mas nós pagamos o mal com o bem, porque nós somos leal ao nosso Senhor, nós tratamos com lealdade até aquelas pessoas que são corruptas, visto que cada um dará conta de si mesmo a Deus, e todos irão comparecer ante o tribunal de Cristo, irão prestar contas pelo que tiver feito, através do seu corpo, seja o bem ou o mal. Então nós iremos prestar conta com Deus, e vivemos então o nosso estilo de vida independente do outro. Nós não participamos do pecado alheio, é o que Paulo ele está dizendo aqui, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade. 1 Pedro capítulo 2, do 13 ao 21, é um texto que eu gostaria de estar lendo com os irmãos, por mais que seja um pouco grande. 1 Pedro 2, do 13 ao 21, sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como ao superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade, por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será esta, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se, fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Nós, enquanto cristãos, nós estamos andando numa contramão em relação à sociedade. A sociedade, ela quer levar vantagem em tudo. A sociedade, quando os patrões não estão vendo, quando o professor não está vendo, são desleais na hora de fazer uma prova, na hora de sair ou entrar mais cedo no seu emprego, ou matar o seu tempo. Mas nós andamos em contramão à sociedade.
nós temos um comportamento no qual nos faz sermos santos, não enquanto estamos à vista dos patrões, mas independente de estar nos olhando, porque nós servimos em primeiro plano ao nosso Deus. E é isso que Paulo está aqui dizendo: não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, mostrando toda a sua lealdade. Por fim, no verso 10, ele diz: para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Eu gostaria que você olhasse para esse texto. Olha aí a parte B do verso 10. Preste atenção no que Paulo ele está dizendo: para que em tudo, ou seja, devido você não defraudar o seu patrão, antes você mostra toda a sua boa lealdade. Através disso, através do seu estilo de vida, você em tudo se torna ornamento da doutrina de Deus, o nosso Salvador. O que Paulo está dizendo aqui é que por meio da sua conduta honrada, nós adornamos a doutrina de Deus, a qual é o reflexo da sua glória. Através do seu comportamento, através do seu estilo de vida, através da sua vida santa e separada, você está ornamentando a doutrina de Deus, que é o reflexo da glória dele. Na verdade, você é a carta de Deus escrita através do seu comportamento. Você está vivendo a palavra de Deus, você está ornamentando, você está embelezando a doutrina de Deus, você está vivendo a doutrina de Deus, você está tendo um comportamento que através do seu comportamento é um ornamento para a glória de Deus, para a doutrina de Deus, que é o reflexo da glória dele. E os olhos de Deus têm percebido, os olhos de Deus ele tem visto. Quanto aos que fazem mal, quanto aos corruptos, quanto aos maus patrões, quanto àqueles que são injustos, tenho uma certeza: todos irão comparecer ante o tribunal de Cristo. O Senhor, Ele escuta a nossa oração, escuta o nosso rogo, e Deus, Ele tem visto tudo. Haverá a prestação de contas. Cabe ao Senhor julgar a tua causa. Quanto a ti, cabe ser leal ao seu Deus. Mateus capítulo 5, verso 16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Filipenses capítulo 2, o 14 e o 15: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ao terminarmos aqui esse texto, algumas lições que nós podemos tirar aqui. A primeira lição: devemos estar animando, fortalecendo, encorajando a toda a igreja, assim como também nós devemos fazer para com os jovens, encorajá-los, fortalecê-los, nos preocuparmos para animá-los. Também aprendemos uma lição: que nosso viver nos dê autoridade para pregarmos, que o nosso comportamento, o nosso estilo de vida venha dar respaldo para a nossa pregação. Uma terceira lição: que o nosso linguajar ele seja sadio e irrepreensível, para que não possamos ser condenados pelos nossos adversários. E uma quarta lição: os que estão debaixo de autoridade, que sejam irrepreensíveis, independente dos valores de quem nos sujeita. Independente da pessoa que tem autoridade sobre você, que você seja irrepreensível, que você seja santo, que você seja comprometido com o seu Senhor. Vamos orar.
Senhor, somos gratos por esse momento em que o Senhor nos dá a oportunidade de cultuarmos a Ti, darmos ao Senhor a honra, porque somente ao Teu nome é devido. Quero suplicar, ó Pai, que as verdades que nós temos aprendido através da Tua santa palavra também seja escrita em nossos corações, de forma tal que venha moldar o nosso comportamento, a nossa conduta, para que venhamos viver conforme o Senhor tem nos ensinado. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém.